paz de espírito ou paz interior. Como preferir? É um recurso fundamental para que possamos manter o equilíbrio interno e não permitir que absolutamente nada e nem ninguém nos tire a tranquilidade e a calma. Gosto de pensar sobre os meus modelos de paz interior como pessoas de ação que conseguem se manter tranquilas diante dos desafios. Um modelo forte de paz interior é o rei Leônidas. De Esparta, o filme 300. Alguém que consegue viver uma guerra se mantendo em paz. Tem muita paz de espírito. Outros bons modelos são o velocista Usain Bolt e o lutador de MMA Anderson Silva. Ambos são pessoas sorridentes e que conseguem manter a tranquilidade diante dos seus desafios. Defina os seus modelos de paz interior de acordo com seus próprios padrões e gere um convívio com eles. Como seria ter paz de espírito? Como seria ter a paz de espírito deles? Como seria a sua vida com esse recurso mais fortalecido? Como você agiria diante das dificuldades e desafios com mais paz interior? A paz de espírito funciona como um campo de força, um colete à prova de balas, que o blinda daquilo que não lhe faz bem. É como se construísse uma portaria e o porteiro só deixasse entrar aquilo que lhe faz bem. Você pode até receber críticas pesadas, mas manter a opinião alheia lá fora e se manter em paz. Um dos meus modelos de fé me ensinou a gostar das críticas destrutivas, simplesmente porque elas são mais sinceras e não vêm floreadas com a gentileza das críticas construtivas. Com uma paz interior inabalável, não há crítica que nos derrube, nem a das pessoas que mais amamos. Receber crítica da família, dos pais, namorado ou cônjuge e manter a paz interior é um grande desafio. Mas quando você aprende a lidar com a crítica deles e tem a chave do seu coração, é desenvolvida uma imunidade sobre as críticas de qualquer outra pessoa do mundo. Aquilo que acontece externamente não pode afetá-lo internamente. Os resultados que obtemos na vida não devem nos abalar interiormente. Quando esse abalo acontece, minimizamos as nossas chances de lidar com as situações de crise e limitamos a nossa performance. O mundo pode cair lá fora, as coisas podem dar errado da pior forma possível, mas você precisa cuidar da sua paz para manter o coração calmo e a mente focada e encontrar as soluções. Uma coisa é você estar em meio a uma grande crise, outra coisa é quando a crise entra em você. Quando a pressão, o desânimo, o desespero e a falta de esperança tomam o controle dos seus pensamentos e limitam as suas ações. Enquanto os problemas da vida estiverem somente lá fora, você terá muito mais chances de lidar com eles e superá-los. A partir do momento em que eles entram aqui dentro, na sua mente, eles tiram o seu sono, roubam a sua concentração e levam embora a sua paz interior. A guerra passa a ser aí dentro e não mais aqui fora. A paz interior
é a imunidade ao que vem de fora. Um exemplo que vale a pena modelar é a luta entre Anderson Silva e Forrest Griffin no UFC. Não sei se o Griffin está sendo pronunciado direitinho, tá, gente? Os dois são grandes lutadores de MMA. Eles protagonizaram, na minha opinião, a mais incrível luta de MMA de todos os tempos. Forrest é um excelente lutador, muito preparado em todos os aspectos e raçudo. Ele chegou a vencer uma luta em que teve o seu braço quebrado antes do final dela. Quando Anderson Silva enfrentou Forrest, a sua capacidade de esquivar dos golpes, de encontrar a distância certa para bater e não ser atingido foi incrível, suprema. Tento imaginar como seria se eu tivesse a mesma capacidade de me esquivar de tudo o que poderia tirar a minha paz interior. Como o Anderson é capaz de esquivar de golpes em uma luta. Coloquei o link com um breve vídeo com um trecho dessa luta para que você compreenda o quão fantástico foi esse combate. Como seria se pudesse manter o mesmo estado de equilíbrio interior inabalável, conversando com pessoas difíceis, enfrentando desafios aparentemente insuperáveis, lidando com insucessos com a mesma tranquilidade que quando está em uma caminhada na praia. Autovalorização. Eu sei quem eu sou. Eu sei o meu valor. Sou o dono da régua que me mede. Eu me valorizo. Valorizo a minha história, as minhas conquistas e ações. Mantra da autovalorização. A autovalorização é a ação de valorizar a sua história de vida e quem você se transformou para chegar até aqui. Ela é o exercício de perceber quem somos, quem fomos e quem seremos. É o ato de pegar as medalhas que ficaram no chão, pelas glórias do passado e sentir o merecimento de cada uma delas. A alegria da conquista, o prazer do mérito pelas suas realizações. Você não é perfeito, ninguém é, mas pode ser cada vez melhor. Valorizar os seus acertos, aprender com seus erros com gentileza e evoluir, deixando o passado no passado. Quando nos esquecemos de quem somos e do que já realizamos e superamos na vida, nos sentimos pequenos diante dos desafios. A autovalorização não é arrogância, muito menos a soberba de nos acharmos melhores do que outras pessoas, e sim a mensuração do nosso real valor. Quando você sabe o seu valor, passa a olhar para os desafios da maratona da vida com mais tranquilidade, por confiar na sua capacidade e competência, por perceber que as conquistas e superações do passado atestam a sua competência. A opinião alheia, o julgamento das outras pessoas e as críticas abalam as pessoas que não têm o recurso da autovalorização bem desenvolvido. Enquanto não souber o seu valor, vai se preocupar com o que as pessoas pensam sobre você e muito provavelmente moldará a sua vida, os seus comportamentos e até as suas escolhas com base em um possível julgamento alheio. A autovalorização é uma ação fundamental, um hábito extremamente necessário
para que a sua autoimagem seja fortalecida de forma coerente e equilibrada. Posteriormente, vamos explorar com mais profundidade esse aspecto básico e tão importante para uma vida mais leve e com mais energia, para as realizações, que é a autoimagem. Por favor, não confunda a autovalorização com a arrogância, com a soberba, com se achar mais que as outras pessoas, justamente por não saberem definir o seu valor. As pessoas temem parecer prepotentes ou, pelo menos, que alguém as julgue dessa forma. Enquanto não souber o seu valor, será refém da opinião alheia. A nossa autovalorização é muito parecida com o valor de um bem físico, um carro, por exemplo. Digamos que está vendendo um carro e um especialista avaliou por 100 mil reais. Quando anuncia o carro no jornal, aparece um comprador oferecendo 30 mil reais. Supondo que não estivesse desesperado para fazer dinheiro, você venderia por esse valor? A resposta é óbvia, é claro que não. Então, se não permite que julguem negativamente o seu carro e que os desvalorizam, por que permitiria que alguém fizesse isso com você? Ou pior, porque você mesmo se desvalorizaria se julgando de forma rígida, se culpando pelos seus erros, se achando incompetente e se sentindo inferior pelos seus insucessos. Gentileza. Eu não sou perfeito, ninguém é, mas posso aprender com os meus erros, com gentileza, e evoluir, deixando o passado no passado. A gentileza é o amor colocado em prática. É a capacidade de perceber a humanidade em nós mesmos e nas outras pessoas. Quando perdemos a gentileza, somos duros com as outras pessoas e principalmente com nós mesmos. A gentileza nos permite olhar para as pessoas, lembrando-nos de que elas são falíveis, imperfeitas e sem a necessidade de julgamento pelas suas ações. Quando julgamos as pessoas, não temos tempo para amá-las. Cada um é o melhor que pode ser, e a gentileza nos permite olhar para as pessoas tentando perceber as suas razões, crenças e valores. Quando julgamos os outros, normalmente fazemos isso pelas nossas próprias crenças e valores. Mas, quando perdemos tempo e energia julgando a nós mesmos negativamente, perdemos a oportunidade de nos amar, de nos aceitar do jeito que somos, entender e aprender com os nossos erros. Quando erramos na vida e simplesmente ficamos com raiva e nos sentimos frustrados, o veredito desse julgamento é culpado da incompetência e da incapacidade, e a sentença é: você não merece o seu sucesso. O amor próprio, a autoaceitação, a paciência e a gentileza, nesse caso, mandaram lembrança. Foram ali e já voltam. A gentileza traz o recurso acessório do perdão. Às vezes é mais fácil perdoar as outras pessoas do que perdoar a si mesmo. O perdão, de uma forma geral, pode ser um grande desafio. Aceitar que alguém vacilou com você e agiu de forma a lhe fazer mal. Se perdoar as outras pessoas pelos erros cometidos contra você já não é fácil, perdoar a si mesmo
pode ser um desafio ainda maior. Já me deparei com pessoas que se culpavam por erros cometidos há décadas. Essa culpa, por um auto-julgamento severo, sem gentileza, gerava uma sensação de frustração e afetava a autoimagem delas. Quando nos julgamos negativamente, passamos a nos perceber com um sentimento de inferioridade diante dos desafios. Dessa forma, a autoconfiança fica reduzida e logo o medo do futuro, de novas frustrações e por nos sentirmos incapazes de superar as dificuldades. De que você precisa se perdoar? Essa é a pergunta estratégica em um processo de coaching e que geralmente traz respostas surpreendentes de várias épocas da vida. Dada a sua importância, você vai encontrá-la mais de uma vez nesse livro. Gentileza vezes disciplina. Enquanto você se julgar de forma rígida, se culpando pelos insucessos, a insegurança será uma consequência natural pela autoimagem enfraquecida. Quando aprende a se perdoar pelos seus erros com gentileza, é criada a possibilidade de aprender com seus insucessos. É justamente por isso que a gentileza é um recurso tão importante para a imunidade emocional, para que possamos aprender com os nossos erros e não permitir que eles nos destruam. O fato é que a falta de gentileza permite um auto-julgamento rígido, severo, intolerante ao erro, e toda vez que isso acontece, a nossa autoimagem é abalada. A autoimagem é uma das bases do sonhador interno. E quando ela está reduzida, naturalmente a autoconfiança fica prejudicada, bem como a fé e a força de vontade. Sem energia no sonhador, o realizador, a nossa parte responsável pelas ações, fica fraco. Sem foco e aparece a procrastinação, o desânimo e a preguiça. Por isso é que a gentileza é tão importante, para que a disciplina não seja afetada pela falta de força de vontade, em consequência de uma autoimagem fragilizada, pelo julgamento duro, pela cobrança interna excessiva. Uma coisa benéfica é uma exigência interna de excelência, altos padrões, a busca pela superação contínua dos limites, não se conformar com o bom, na busca pelo ótimo. Outra coisa completamente diferente é se sentir incompetente, um incapaz, um fracassado em cada insucesso. Perdoe as outras pessoas, não porque elas merecem o seu perdão, mas porque você não merece sofrer os prejuízos de guardar rancor delas. Quando se deparar com alguém que o trate com grosseria e estiver armado com os seus recursos da paciência, paz de espírito, gentileza, em vez de ficar com raiva do sujeito pela sua falta de educação, pode sentir pena dele, em perceber que é uma pessoa que tenta colocar esse comportamento lixo para fora. Deve ter muito lixo dentro dele. Tenha tranquilidade para perceber que aquela pessoa que está sendo grossa com você está tentando descontar em alguém coisas com que nada tem a ver, como as suas frustrações, angústias, rancores e traumas.